Eu quero trazer para vocês uma rápida exposição na carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 4, versículo 6 em diante, quando Paulo nos dá uma orientação sobre como vencer a ansiedade. Como no início de cada aula, eu trago uma rápida exposição bíblica, eu quero começar marcando o texto, que vai de Filipenses 4, verso 6 até o verso 9, e construir em 20 minutos essa exposição com vocês, para nós darmos seguimento para a nossa aula, ok? Primeira coisa que a gente vai fazer é ler o texto bíblico. Deixa eu só aumentar a fonte para todo mundo saber o que eu estou fazendo aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Essa é a ordem de Paulo. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, em primeiro lugar, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Paulo diz que o resultado disso é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. O argumento dele para vencer a ansiedade e a preocupação não terminam por aí. Ele segue nos versos 8 e 9, dizendo que nós precisamos mudar nosso jeito de pensar, a fim de experimentarmos uma libertação duradoura da ansiedade, dessas preocupações que roubam nossa sanidade. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e também vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Lemos o texto. O que a gente normalmente precisa fazer? Ler esse mesmo texto mais 2 a 3 vezes, com atenção, com papel e caneta em mãos, e anotando as nossas impressões. Ler outras versões da Bíblia, a fim de facilitar um pouco o nosso entendimento. Eu vou abrir uma outra versão, só para fazer uma leitura rápida aqui, a nova versão transformadora. Não vivam preocupados com coisa alguma. Olha só, João Ferreira de Almeida traz ansiedade. Não vivam preocupados de coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente, digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Note que quando você lê em outras versões, o entendimento do texto vai ficando cada vez mais claro. Agora, o que normalmente eu faço? Eu pego o texto bíblico, marco ele. Você pode escrever isso à mão. No computador, para mim, fica um pouco mais fácil. E eu vou dividi-lo em frases, para eu entender as orações principais e secundárias, os argumentos principais do autor e os argumentos que são secundários e que ajudam a explicar os pontos de vista do autor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Essa é a ordem de Paulo. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus o que? Paulo diz, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E o resultado começa a ser visto de maneira muito clara. Deixa eu só desmarcar isso aqui. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo conclui dizendo, finalmente, irmãos, olha só, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
E como ele não tem tempo para ficar argumentando muito, ele já diz: se existe alguma virtude e se existe algum louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. E note que ele vai trazer a mesma conclusão que ele trouxe no versículo anterior. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, Paulo diz, isso praticai. A conclusão é, e o Deus da paz será convosco. Deixa eu colocar o corpo. Por que eu estou fazendo isso aqui? Para vocês notarem como Paulo constrói os argumentos dele. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ok. A pergunta é, o que eu posso fazer para não andar preocupado? Para não perder minha sanidade, não perder meu sono, não me envolver em negócios precipitados que, sem sombra de dúvida, retirarão o meu descanso. O que eu posso fazer para me ver livre desse mal que tem afligido multidões ao meu redor? Diz-nos grandes estudos e estudos confiáveis que a depressão normalmente tem sido precedida pela ansiedade. É um jeito de viver tão preocupado com o hoje e com o amanhã, que se sobrecarrega no presente, o seu organismo e sua mente não dão conta do recado, e aquilo começa a descarregar em seu organismo ondas de elementos químicos que desregulam toda a sua mente e seu organismo. E você começa a perder-se, perder a sanidade, perder a saúde, perder o rumo, perder as energias, você perde o jeito de pensar corretamente. Note que a ansiedade tem um elemento muito sério de incredulidade. Quando nós andamos ansiosos, tão preocupados com o amanhã, e entendemos que Deus não é soberano e queremos no presente sobrecarregar nosso organismo, nossa mente, com tantas tarefas para resolver o problema do amanhã que nem chegou, nós perdemos o hoje e perdemos o amanhã. É por isso que Paulo diz, os danos da ansiedade são tão severos que nós não podemos andar ansiosos por coisa alguma. Seja os nossos filhos, o que nossos filhos vão se tornar, se nossos filhos crescem numa sociedade violenta ou não, seja o meu trabalho para amanhã, se eu terei previdência ou não, seja o que vai acontecer com a minha velhice, nós não podemos andar ansiosos de coisa alguma. Então o que eu devo fazer? Paulo responde, em tudo. E note o contraste de palavras. Já que eu não posso andar ansioso de coisa alguma, então em tudo eu devo fazer conhecidas diante de Deus. O quê? As minhas petições. O que são as petições? São as minhas necessidades, são as minhas preocupações, são as minhas angústias. Todas devem ser apresentadas diante de Deus. E como que eu apresento todas as minhas necessidades diante de Deus? Paulo vai trazer 3 maneiras. E essas 3 maneiras não se excluem, elas se somam. Em primeiro lugar, pela oração. Quando eu oro, eu estou reconhecendo que há um Deus que governa a história. Note que o primeiro antídoto de Paulo para a ansiedade é eu reconhecer que eu não coordeno a minha história, que eu não consigo, a longo prazo, garantir os efeitos da minha ansiedade. Porque a minha ansiedade que me leva a me sobrecarregar no presente na tentativa de garantir um alívio para um futuro que eu temo. A base da ansiedade está dizendo, eu sou o Senhor de mim. Eu é que vou conseguir resolver o meu problema do futuro. Então eu preciso resolver hoje, ainda que eu eleve o meu corpo ao extremo. E Paulo diz, só uma maneira de você lidar com a ansiedade, reconhecer em primeiro lugar que Deus é soberano, que é Ele que governa a tua vida, Ele que controla os seus passos, Ele é quem abre portas e Ele é quem fecha portas. Então vá para a oração. Segundo lugar, pela súplica. Quando eu suplico, eu estou levando os meus gemidos, meus anseios, minhas necessidades e angústias a esse Deus que pela oração eu reconheci que é soberano. Note como começa a oração do Pai Nosso ensinada por Jesus. Meu Pai. Eu fui recebido pela paternidade de Deus, que está nos céus. É o Deus encarnado, o Deus imanente, o Deus que convive comigo e o Deus transcendente, o Deus soberano. O Deus que é comigo, mas o Deus que é muito maior que a minha vida. Meu Pai que está nos céus. Pela oração e pela súplica. Súplicas são gemidos. Súplica é quando eu levo tudo diante de Deus, preocupação. Desde que sejam as mínimas coisas até as grandes, eu levo tudo diante de Deus. E por fim eu termino
com ações de graças. É muito importante agradecer. Porque quando nós oramos e levamos toda a nossa causa, da menor a maior, à presença do Deus que é soberano, e termino com gratidão, Paulo está dizendo que Deus ouvirá nossas orações, das pequenas às grandes. É Cristo quem intercede por nós. É o Espírito Santo quem traduz nossas orações. Nossas orações são ouvidas por Deus. E Deus nos responderá. Sim, não ou espere. Por isso nós temos sim, todo motivo e toda razão para levarmos todas as necessidades até Deus em oração e súplica. E depois terminar agradecendo, porque temos a garantia de que nossa oração, pelos méritos eficazes de Jesus, alcançaram o trono de graça, foram ouvidas por Deus e receberão dele a devida resposta, no tempo dele. Por isso nós devemos agradecer. Obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor tomou minha causa em suas mãos. Parece tão pequena, mas para mim é tão grande, que gera em mim angústia, tristeza, sofrimento e aflição. E obrigado, porque eu sei que o Senhor acolhe a súplica desse teu filho. Obrigado por Jesus, que nesse momento está assentado à tua direita e está intercedendo por mim, ó Pai. Obrigado. O Senhor acolheu a minha oração. Eu agora vou poder deitar e descansar em paz, porque eu sei que não é mais minha causa, agora é a tua causa, sempre foi a tua causa. Aí você pode agradecer. E na medida em que você agradece e caminha nesse trilho de oração, súplica e gratidão, o resultado é a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardou o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. É interessante a conjugação de palavras. O texto não diz que a paz de Deus estará dentro do meu coração e dentro da minha mente. O texto diz que Deus montará uma muralha, é proteção ao redor da minha mente e ao redor do meu coração. Porque as dificuldades continuarão existindo, as demandas continuarão existindo, mas agora a minha mente e o meu coração estão protegidos para que eu não entre em desespero, para que eu não perca a sanidade, para que eu não perca o controle das minhas emoções. Note que quando nós estamos ansiosos, o nosso estupim fica frágil. A gente começa a machucar pessoas que estão próximas a nós. Nós começamos a tomar decisões precipitadas, a gente comete tolices, a gente pode se afundar em dívidas, a gente pode fazer alguns negócios mirabolantes que vão trazer prejuízos para anos. E quando você está sob pressão, e todos nós, em todos os momentos da vida, em grau acentuado, experimentamos pressão. Quando nós estamos sob pressão, se a paz de Deus não estiver montando muralha ao redor do nosso coração e da nossa mente, nós somos presas fáceis para tomar decisões precipitadas que trarão para nós dor sobre dor no futuro. Por isso que é importante essa tríade. Leve até Deus em oração, em súplica e em gratidão, para que Ele monte uma muralha ao redor do coração e da mente e te previna de você mesmo e de suas precipitações. Aí você pergunta: Paulo, existe algo mais que eu posso adicionar nessa luta contra a ansiedade? Que é algo contra o qual eu preciso combater a vida inteira? Paulo diz sim. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável. E é interessante que Paulo começa com a expressão verdadeiro, porque muitas das nossas preocupações, nunca se concretizarão, não passam de um blefe da nossa ansiedade, não passam de um fantasma que nos atormenta, mas que é um conto de uma criança. Nunca existiu e nunca existirá. Note que a maior parte das preocupações que aprisionam o seu descanso jamais se cumpriram. Jamais se cumprirão. Então Paulo diz: você precisa pensar naquilo que de fato é verdadeiro. E quando ele te leva a pensar no que é verdadeiro, ele te faz olhar para trás, com ações de graças. Pensar que Deus sempre te supriu, pensar que Deus abriu portas milagrosas. Ontem eu casei mais um casal da igreja, um casalzinho jovem, que de uns 4 meses para cá, viram milagres extraordinários de Deus acontecendo. Milagres. Deus abriu portas, escancarou portas, deu a eles uma casa própria. Jovens. Ele angustiado quando me procurou: pastor, daqui 4 meses eu vou casar. Eu não sei o que eu vou fazer, eu trabalho numa construtora, a obra está terminando e
Eu vou perder o emprego e estou com um projeto de casamento aqui daqui 4 meses. Eu li esse texto para ele. Passou 2 meses, ele me mandou uma mensagem: pastor do céu, o senhor não tem ideia dos milagres de Deus, não. Como eu agradeço por fazer parte de uma igreja bíblica. Deus abriu as portas antes de eu terminar aquela obra, de uma outra empresa muito conceituada para eu entrar ganhando 4 vezes mais. As obras agora têm obras para os próximos 4, 5 anos. Pastor, o que é isso? Que milagres são esses? Eu não estou entendendo o agir de Deus. Ele substituiu a ansiedade pela súplica, pela gratidão, pela oração, e começou a pensar no que é verdadeiro. Quando chegou, coitado, a unha estava revelando a ansiedade, na pura carne, na pura carne. Agora você olha para o rapaz, casou ontem, estava até mais gordinho, bonitinho, as unhas bonitinhas, porque Freud já dizia isso, que todo ser humano tem problema. Se ele esconde os problemas no jeito que ele é, a ponta dos dedos vai mostrar. E pode ter certeza, a ponta dos nossos dedos revelam muito da nossa ansiedade. Tem um rapaz na academia que eu fiquei tão preocupado com ele essa semana. Bonito, todo alinhadinho, anda todo certinho, sabe? Bem vestidinho, cabelo penteadinho, tem cuidado até nas tatuagens, todo muito bem feita. Eu pensei, esse rapaz está muito certinho para o meu gosto. E passou por mim, quando eu olhei para a unha, pura carne. Eu falei, tem tantos conflitos internos aí, tem tanta angústia, tanta aflição, tanta ansiedade, pura carne. Orei por esse rapaz essa semana inteira que eu fiquei preocupado com ele. Então Paulo diz, você quer solucionar, adicionar elementos na luta contra a ansiedade? Tudo que é verdadeiro. Pare de ser afligido por fantasmas. Pare de ter as suas energias drenadas por problemas que nunca se concretizaram e nunca se concretizarão. Deus tem cuidado de você. Pense em tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável. Quando Paulo usa a expressão puro, ele está nos chamando a pensar de acordo com a palavra. Pense as Escrituras. Pense de acordo com a vontade revelada de Deus. Na medida em que você pensa de acordo com a vontade revelada de Deus, você vai pensar, os problemas são grandes, mas eu tenho um Deus que é maior do que eu, que está à frente dos meus combates. As minhas angústias são reais, mas eu tenho um Deus que prometeu que cuidará de mim, ainda que eu esteja andando pelo vale da sombra da morte. Ele nunca me desampararia. O futuro parece sombrio, mas eu tenho um Deus que garantiu que os pensamentos e os planos dele a meu respeito são muito melhores que os planos que eu poderia conceber a meu respeito. Eu tenho um Deus que me guarda. Eu tenho um Deus que já me garantiu a eternidade. Isso é puro. Tudo aquilo que é amável, tudo que é de boa fama. E aí Paulo diz, se existe alguma virtude, e se tem algum louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Então, quando você precisa lidar com as preocupações que roubam a sanidade do seu presente e vão gerar tormentos futuros, em primeiro lugar, vá para Deus imediatamente. Leve tudo em oração, por súplica e com gratidão. Mas não para por aí. Você precisa substituir seu jeito equivocado de pensar a vida e de agir nessa vida debaixo do sol com seus dilemas que são reais. E eu substituo o meu jeito de pensar e de agir nessa vida lembrando dessa orientação de Paulo em Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, que tem louvor, seja isso que ocupe o meu pensamento. E Paulo não termina por aí. Ele conclui dizendo, o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram de mim e o que vocês viram em mim, isso praticai, isso praticai. Paulo foi um homem corajoso. Ele está fazendo as pessoas olharem para ele como modelo. Olha para mim. Eu fui apedrejado em Listra, fui dado como morto. Quando os discípulos me levantaram, porque ouviram a respiração minha, cuidaram das minhas feridas, é provável que muitos tenham pensado, acabou, esse cara está traumatizado, nunca mais vai querer saber de igreja ou de pregar o evangelho. Não é isso. Muita gente tem um mínimo de desgostinho na igreja, abandona a igreja, fica com raiva de Deus. O que Paulo faz? Depois que ele é curado das feridas, ele volta para Listra, edifica os discípulos que creram e continua pregando o evangelho. Ele vai para o pau de arara, chicoteado.
3 vezes. Enfrenta naufrágio, enfrenta picada de cobra. O que ele continua fazendo? Exercendo o ministério para o qual Deus o chamou, pregando o evangelho, sob fortíssima pressão, para ficar ansioso e perder sua sanidade. Aonde Paulo está quando escreve essa carta aos Filipenses? Numa cadeia, envelhecido, provavelmente com sérios problemas em sua visão, abandonado pela maior parte das igrejas. E em 4 capítulos da carta dele aos Filipenses, ele usa a expressão alegria e suas variantes. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Você deve dizer, poxa, é o apóstolo Paulo. Lembre-se que o apóstolo Paulo foi homem como você e eu somos. Ele gozava da mesma humanidade frágil que nós temos. Sabe qual foi o segredo de Paulo? Se você seguir para Filipenses 4, olha o que ele vai dizer no versículo 11 em diante. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi. Ele recebeu um conceito de Deus e de sua vontade, o ideal de Deus e de sua vontade, e ele começou a perseguir a aplicação disso. Todos nós recebemos o mesmo conceito de Deus, recebemos a mesma revelação de sua palavra. Alguns dedicam-se a aplicar essa palavra em suas vidas e começam a usufruir dos benefícios dessa aplicação. Outros permanecem andando e vivendo de acordo com o seu entendimento. Eles têm a revelação perfeita e boa de Deus, mas continuam vivendo de acordo com sua cosmovisão. E continuam, ainda que crentes, experimentando dor, ansiedade, preocupação inútil e aflição. Paulo diz, eu aprendi. Aprendeu o quê? A viver contente. Note que o contentamento é uma escola na presença de Deus. Não vem sem lutas, sem disciplina e não vem facilmente. Que situação foi essa que Paulo viveu? Tanto sei estar humilhado, como também de tudo e em todas as circunstâncias tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Que isso, pastor? O cristão pode passar fome? Paulo passou. O povo de Deus peregrinando pelo deserto nos 40 anos, passou fome. E mais à frente Deus disse, eu deixei o meu povo ter fome, para que eles soubessem o que havia em seu coração. Porque quando o povo de Deus teve fome no deserto, eles blasfemaram de Deus, murmuraram contra Deus, revelaram a sua incredulidade e manifestaram o grande desejo de viver para a escravidão no Egito. Porque uma coisa é tirar o povo do Egito, outra coisa é tirar o Egito do coração do povo. Já tem experiência tanto de fartura como de escassez. E olha o que Paulo diz, tudo posso enfrentar qualquer coisa, quando eu conheço o Deus que me fortalece. Posso enfrentar qualquer coisa, quando eu conheço o Deus que me fortalece. É o que Paulo está dizendo. Aquilo que vocês viram em mim, isso praticai. E o que os filipenses viram em Paulo? Um homem que, apesar de sofrer pressões infernais, para o tempo todo desistir do chamado de Deus para a sua vida, continuou levando a Deus em oração, em súplica e com ações de graças, todas as suas petições. E não pensou da perspectiva das aflições, pensou da perspectiva de Deus. Tudo que é bom, puro, amável, de boa fama, lícito, tudo aquilo que tem virtude, que tem louvor. E por isso Paulo pôde aprender o contentamento, mesmo ao passar pelas situações mais dolorosas da vida. Eu quero terminar essa rápida meditação com vocês na carta aos Filipenses, trazendo o currículo de Paulo em 2 Coríntios capítulo 11. A Bíblia interpreta a Bíblia, isso é uma regra hermenêutica
muito importante. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 11, verso 23 em diante. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. O contexto é que havia muitos falsos pregadores dizendo que Paulo não era um apóstolo verdadeiro. E Paulo está dizendo, agora eu estou com raiva, vou falar como fora de mim. É meio que chamando esses falsos profetas para a briga. Eu ainda mais. E aqui Paulo vai trazer as credenciais da autenticidade de seu apostolado. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões. Em açoites, sem medida. Ele não conseguiu nem contar quantas vezes ele apanhou. Por isso que ele diz, eu sei estar humilhado. Em perigos de noite, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Os judeus tinham uma pena máxima de punição para os transgressores, que eram 40 chicotadas. Só que eles desenvolveram uma forma de tortura muito requintada. Já que a gente pode dar até 40 chicotadas, vamos dar várias vezes 39 chicotadas, porque a gente não aplicou o limite da pena. E Paulo diz, pois é, eu experimentei essa humilhação, esse requinte de crueldade dos judeus. Fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, isso aqui foi em Listra, Atos capítulo 14, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, no naufrágio segurando pedaço de madeira do barco, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Caramba! Além das coisas exteriores, tudo isso que eu acabei de descrever, ainda há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo gemia de dor pelo fato de que as igrejas no primeiro século o tempo todo eram assediadas e sucumbiam aos ensinos dos falsos mestres. Todas as cartas dele tinham como pano de fundo uma problemática de um ensino errado de um falso mestre que tinha entrado na igreja e estava se proliferando. Aí ele escreve aquela carta para alertar a igreja. A carta aos Gálatas é uma clara revelação disso. Então, olha o que Paulo diz em Filipenses 4. O que aprenderam em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Como eu lido com a minha ansiedade e as preocupações, que nada mais é do que uma forte revelação da minha incredulidade, eu me preocupo tanto com o futuro que eu exagero no hoje, sobrecarrego meu organismo, minha mente, minhas emoções, toda a química do meu corpo, e eu perco o meu presente, eu me perco e eu perco o futuro. Paulo diz, ok, leve tudo, das pequenas às grandes coisas, até Deus. E leve em petições, através da oração, reconhecendo que há um Senhor soberano, através das súplicas, gema se for necessário na presença de Deus e agradeça porque Deus ouve as nossas orações. E não tenha dúvida, a paz dele montará uma muralha ao redor da sua mente e do seu coração. Mas não parem por aí. Prossigam na luta para mudar o jeito de pensar. Porque é o jeito de vocês pensarem e construírem a vida que está tirando de vocês a energia, a lucidez e a sanidade para viver. Então comecem a pensar tudo que é bom, puro, verdadeiro, amável, de boa fama e que tem virtude. Pensem com a mente de Cristo, e a mente de Cristo está revelada em sua palavra. Pensem na ótica da soberania de Deus. E aquilo que vocês viram em mim, diz Paulo, aquilo que vocês aprenderam de mim, comecem a praticar, e o resultado é a paz de Deus. Não somente agora vai montar muralha ao redor do coração, mas agora sim, estará em vocês, será convosco.
Amém, irmãos? Viu que é simples? Pega a Bíblia, lê o texto várias vezes, divide em expressões e começa a argumentar com o texto. Começa a perguntar para o texto, pergunta que o texto responde. Começa a comparar o texto com outros textos bíblicos. Vamos para a nossa tarefinha de hoje. Só quero lembrar a vocês de como funciona a construção de uma mensagem bíblica. Toda mensagem bíblica tem a introdução, que serve como isca, que vai de 30 segundos a 3 minutos. Obviamente que a introdução precisa ter relação direta com o tema da mensagem, com o sentido original do texto. Se eu fosse pregar Filipenses 4 hoje à noite, por exemplo, eu não poderia fazer uma introdução falando sobre luto, falando sobre a segunda vinda de Cristo. A minha introdução teria que ter uma relação direta com a ansiedade. Na minha introdução eu poderia trazer dados estatísticos sobre a ansiedade e a depressão. Na minha introdução eu poderia trazer dados estatísticos sobre o suicídio. Da introdução eu caminho para a narrativa. A narrativa é eu explicar o ambiente maior de Filipenses. Por que Paulo está escrevendo Filipenses capítulo 4? Porque a igreja estava passando por muitos problemas, havia problemas de amargura, havia a preocupação porque o apóstolo Paulo estava aprisionado, havia a iminência da igreja ser perseguida pelo Império Romano. Então, por isso, Paulo escreve o capítulo 4, para lidar com essas preocupações que poderiam assaltar das pessoas a fé, a alegria, a sanidade e a paz. Eu apresentaria o tema nessa noite, se fosse um sermão à noite. Eu quero refletir com vocês sobre como vencer a ansiedade, ou como lidar com as preocupações que roubam o nosso futuro e assaltam o nosso presente. Dividiria o texto em argumentos. Eu coloquei ali 1, 2, 3, 4, mas foi apenas para ilustrar. Cada texto bíblico nos dará uma quantidade de argumentos principais diferente. Tem textos que dá 2 pontos, tem texto que dá 3, tem texto que dá 4, tem texto que dá só 1, tem texto que dá 10. Quais são os 2 argumentos principais de Filipenses? Em primeiro lugar, eu preciso levar todos os meus pedidos a Deus. E aí tem os sub-argumentos. Eu levo os meus pedidos a Deus em oração, em súplica, com ações de graças. O segundo argumento principal de Filipenses 4 é que eu preciso mudar o meu jeito de pensar e de agir. Como que eu mudo o meu jeito de pensar e de agir? Olhando para a ótica das Escrituras, pensando como Deus quer que eu pense. Tudo que é bom, puro, verdadeiro, de boa fama e lícito. Qual é a conclusão? Eu poderia concluir com o próprio texto. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, é a paz que Rivotril não dá, é a paz que psicanálise não vai produzir, com todo respeito aos psicólogos, e nós temos muitos na igreja, e contribuem muito para ajudar o ser humano. Mas a paz de Deus, ela é diferente de toda a natureza humana. Ela vai montar muralha ao redor do coração e da mente. E não só isso. Quando eu começo a pensar e a agir de um jeito diferente, a paz de Deus não só vai montar muralha ao meu redor, mas agora estará em mim. Eu andarei pensando na paz de Deus. Eu andarei na ótica do reino e estarei em paz, aprendendo o contentamento sob qualquer circunstância. Eu posso, ao explicar os argumentos, ilustrar cada ponto, ilustrar e aplicar. Por exemplo, o argumento 1. Quando eu for falar sobre a necessidade de levar tudo em oração diante de Deus, de agradecer, eu posso contar uma história de alguém que começou a aplicar isso, levou todo o seu fardo a Deus, como de fato eu contei a história do casal que se casou ontem. No segundo ponto, quando eu explico que a gente tem que mudar o jeito de pensar e de falar, eu ilustrei isso fazendo com que nós fôssemos para 2 Coríntios, capítulo 11, quando a gente vê a autobiografia de Paulo e seus sofrimentos. Depois eu fui para Filipenses 4, quando ele diz que aprendeu a viver o contentamento, porque ele sabe que na relação com Deus, quando depende de Deus, ele pode enfrentar toda circunstância.
E aí eu concluo, relembrando os pontos principais, convocando as pessoas à transformação, e posso fazer uma aplicação ou um apelo final. Essa é a estrutura de toda pregação. Ela pode ser construída para 5, 10, 15, 20, 25, 30 a 35 minutos. Ok? Isso aqui é fundamental que vocês guardem. Toda mensagem tem que ter início, meio e fim. Tem que ter uma linha de desenvolvimento. Agora, tem uma tarefinha para a gente fazer em grupos de 3. Esses grupos de 3, pode ser 4 pessoas. Nós temos aí 45 minutos. Esses grupos de 3 vão construir uma exposição no texto de 1 Timóteo 4. Vamos ler o texto de 1 Timóteo 4? Abra aí, por favor, 1 Timóteo 4, versos 12 a 16. Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo 4, versos 12 a 16, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. Eu vou reduzir para vocês, para não ficar muito difícil, os versos 12 e 13, tá? A perícope, o bloco de ensino do texto, vai dos versos 12 a 16. Mas eu vou reduzir para os versos 12 e 13, porque assim fica mais fácil para a gente caminhar na nossa dinâmica. Então nós só iremos até os versos 12 e 13, e é para vocês seguirem essa ordem. Dividir o texto em argumentos, vocês vão pegar os versos 12 e 13, dividir os argumentos desse texto, vocês vão elaborar as ilustrações e as aplicações dos argumentos, e vocês vão construir a introdução e a conclusão. Eu já estou trazendo para vocês o sentido original do texto, que é a parte mais difícil. É a parte mais difícil, porque é do sentido original que brotará o tema da mensagem. O sentido original é: Paulo orienta um jovem pregador e pastor a como conduzir um ministério sustentável e fiel. Paulo enviou Timóteo, seu jovem pupilo, para pastorear a igreja de Éfeso, uma igreja de ex-tudo, ex-traficante, ex-pai de santo, ex-prostituta, ex-homo qualquer coisa, tinha tudo nessa igreja. E Timóteo estava tendo muitas dificuldades para pastorear essa igreja, porque era um jovem de natureza muito sensível. Qualquer crítica o abalava. Ele tinha sérios problemas no estômago, que revelava sua fragilidade emocional. E Paulo diz: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Torna-te padrão. Continue buscando ser esse modelo. E aí Paulo vai ensinar na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, leia, console as pessoas, que é o que significa exortação, e ensine com fidelidade. Os pontos estão claros. Então, o sentido original é: Paulo orienta um jovem pregador a como conduzir um ministério sustentável e fiel. O tema da mensagem: orientações a um jovem pregador. É a orientação de Paulo a todos vocês que estão buscando se tornar pregador.